Comecei. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros digitais e publicitários. Por que eu quis trazer os dois juntos? Porque eu acho que analisar os gêneros publicitários, né, assim, faz muito mais sentido se a gente trouxer o contexto da internet, o contexto digital. Porque o mundo publicitário se alterou, tipo, definitivamente com as mídias sociais, com os gêneros digitais e tudo mais. Essa aula, eu acho que para vocês é uma aula muito fácil, assim, de certo modo, porque é o que vocês vivem mais intenso no dia a dia, eu acredito, assim, sabe? É o que vocês têm mais contato. Inclusive, eu acho que essa aula eu vou pedir bastante também a intervenção de vocês pra gente conversar um pouquinho, porque é melhor a gente fazer uma noção crítica sobre isso do que eu ficar citando aí vários gêneros digitais. Mas primeiro... Primeiro, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse conceito, que é um conceito muito importante, que é um conceito que sempre cai, assim, o vira e mexe tem alguma questão sobre isso no Enem, tá totalmente atrelado ao mundo digital, né? Que é o chamado hipertexto. O hipertexto não é um gênero em si, mas é um... Ai, gente, que barulheira. Opa. O hipertexto, ele não é um gênero em si, mas ele é um contexto, ele é um conceito, quer dizer, que surge com a internet. Por quê? Porque normalmente, quando a gente não tinha, né, assim, quando a gente não tem a internet, quando a gente não tem ali as plataformas comuns, como o papel e tal, agora não tão mais comum, né, que já tá ficando ultrapassado, mas você vai ler um livro, por exemplo, você vai ler uma enciclopédia, você vai pegar uma revista. O que você faz é ter uma postura linear perante aquele seu suporte. O suporte, lembrando para vocês, é onde o texto vai estar vinculado, onde que ele vai estar sendo veiculado. Então, ele pode ser veiculado através de folhas, através de papel de carta. Tem vários suportes que a gente pode usar para fazer um texto, né? E um deles, esse suporte, é o meio digital. E o que acontece? Quando a gente vai para esse mundo digital, a tela do computador, do celular, onde a gente tem contato com esse texto digital, ela não é mais algo posto que você só folheia linearmente ou então você vai passando seu olho. Não. A tela permite uma interação com o leitor. Ou seja, aquela pessoa que está lendo, aquela pessoa que está recebendo aquele texto, ela interage com ele de diversas maneiras. Então, você pode clicar num link que está naquele texto, te leva para outra página e depois você volta. Ou então você pode estar lendo, aí você sai do seu aplicativo, entra em outro, procura alguma coisa, depois você volta. Então, você mistura a forma que você vai ler, a forma que você vai interagir. E por que o leitor se torna coautor dos textos? Porque ao invés de você apenas ler aquela informação que foi dada a você, você também constrói sentido de forma muito mais direta. Por quê? Porque você pode, a partir daquele texto, você lê outro meio que junto com aquele, e aí você vai formando sentidos muito próprios, que a pessoa que não teve aquela mesma interação com você, muito possivelmente não vai ter essa experiência. Então, é uma experiência muito mais singularizada, né? E quando a gente fala dessa lógica linear, né? É justamente isso, de que você quebra um pouco essa parede, assim, essa imposição do texto perante você. E é um texto que ele traz conexões, né? A internet é uma rede mundial de computadores, de celulares. E da mesma forma que a gente fala, né, que tem a rede digital, os textos também estão em rede. Então, os textos vão se conectando com outros e você forma uma grande rede de textos da mesma forma que você forma uma grande rede de usuários. Então, quando você está lendo um texto, por exemplo, você pode comentar ao mesmo tempo que você está tendo aquele contato. Por exemplo, você está vendo um show na internet.
você não só vê o show, você também comenta o show, você curte o show, você compartilha o show, você pausa o show, depois você volta, você passa para a parte que você quer ver, pula que você não quer ver. Então, você tem esse caráter múltiplo, né? Multidimensional. E aí eu trouxe para vocês, opa, eu querendo passar aqui no Meet. Eu trouxe para vocês esse organograma aqui. Num texto normal, né? Não mais normal, porque eu acho que o hipertexto hoje em dia é mais normal do que o texto anterior. Você ia passando as folhas. Ou então você ia seguindo uma lógica linear. Agora não. Agora, tá vendo? As coisas elas vão se interconectando, elas são múltiplas. Você pode começar nesse texto aqui, aí você pula para esse, depois você vem para esse, vem nesse e volta para esse. E um dos maiores exemplos, assim, pra gente ver muito bem o hipertexto, é a própria questão da Wikipédia. Igual eu tô mostrando aqui pra vocês. A Wikipédia, não sei se vocês sabem, ela é editável. Então as pessoas podem editar o texto que elas estão lendo e colocar links dentro desse texto e montar um texto gigante. Então, por exemplo, você vem aqui, você está lendo essa informação. Ah, quero saber mais sobre isso. Aí você vem aqui, você já tem um mini textinho aqui para você ler. Aí você clica. Aí você clica e aparece outro texto para você. Aí você volta. Aí você clica aqui de novo. Aí você volta. Aí você fala, ah, não quero ler esse, eu quero ler sobre isso. Aí você vem nessa parte. Então tá vendo como essa interação ela é dinâmica? E da mesma forma, gente, o hipertexto é quando você também tem vários textos numa mesma tela. Então, é muito comum você vai entrar dentro de um site. Só que naquele site vai aparecer um pop-up de uma publicidade. Aí você desliga a publicidade, só que a publicidade fica aparecendo do lado. E aí em cima você tem uma notícia aparecendo. Então você vai se conectando com os textos de uma forma muito mais intensa. Até por isso que os textos e a gente fica muito mais saturado na internet muito mais rápido, porque a gente tem muito estímulo. Então esse hipertexto é um estímulo muito grande. E é muito interessante como a gente percebe essa questão das gerações, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que nasceu sem nenhum tipo de texto assim, que ela não tinha nenhum contato com esse meio virtual, para ela entrar no mundo virtual é muito difícil, porque é muita informação, é muita coisa, aí você não sabe onde que você clica ou deixa de clicar. Agora, para gerações mais novas, até mesmo para nossa, já é uma coisa muito mais simples, porque a linha de raciocínio, a nossa forma cognitiva mesmo, ela já está inserida dentro desse contexto múltiplo de interação e de muita informação, né? Hiperinformação que a gente fala. Que até às vezes até um pouco difícil de digerir. Porque você tá ali num site que ao mesmo tempo você vê uma morte, você vê um gatinho fofo, e aí depois você vê um anúncio, aí depois você vê uma piada, aí depois você vê um poema. Então isso é o hipertexto. Eu trouxe aqui outro exemplo, mas eu acho que pelo tempo a gente não precisa passar, não. Depois vocês entram lá no link. Queria saber se tá tudo bem, se vocês compreenderam o conceito. Eu entendi, é facinho. É facinho, é tranquilo. É muito prático, né? Muito ligado à nossa vida real. É, isso só falando, que isso é bem essa coisa, né, de costume que você falou e tal, de ser um hábito. Nossa, tá, é muito engraçado que às vezes, sei lá, eu tô vendo alguma coisa e tal, e aí você fica, nossa, eu queria que isso daqui tivesse comentário pra eu ver o que as pessoas comentaram sobre isso, Sim, sabe? exatamente. Tipo, nossa, essa cena alguém falaria tal, tal, tal coisa, sabe?
a gente a gente já está acostumado com essa interatividade, né? Principalmente com outros usuários. E aqui, quando a gente fala, então, de gêneros digitais, a gente fala desses gêneros que estão sendo circulados dentro desse suporte digital, né? Quando a gente fala do suporte do texto, é muito importante porque onde esse texto vai ser circulado influencia muito na característica estrutural e também linguística desses textos. Então, como você vai organizar esse texto e como você vai linguisticamente formular esse texto altera bastante dependendo de onde que esse texto está sendo circulado. A internet, né, e os suportes digitais, ela é responsável pela modificação de diversos gêneros. Por exemplo, você tem a carta, que foi modificada dentro da internet pelo e-mail. E o e-mail já modificou também ao longo do tempo. E a mesma forma que você tem o surgimento de novos gêneros. Por exemplo, o tweet é um novo gênero. Uma fanfiction é um gênero próprio da internet. As fanfics aí para os fanfiqueiros de plantão, eu adoro. Por exemplo, o próprio conceito de notícia foi modificado dentro do meios digitais e tal. E uma coisa que eu queria dizer é que, assim, os sites, por exemplo, eles não são necessariamente gêneros em si. Muitas vezes as plataformas, né, tipo sites, as próprias redes sociais, elas não configuram gêneros em si, mas elas configuram plataformas de divulgação e de circulação de diversos gêneros. Então, você pode ter um post no Instagram que é um poema. E você pode ter um post no Instagram que é um anúncio. E você pode ter um post no Instagram que é uma notícia. Mas ela vai estar sendo alterada e com características próprias porque ela é para o Instagram e não para o Twitter. Então, o meio onde vai circular diz como aquele gênero vai ser utilizado. E é muito engraçado, porque praticamente quando a gente fala de gêneros digitais, antes a gente falava de coisas muito específicas. Hoje em dia é praticamente tudo, né? Praticamente todos os gêneros podem ser gêneros digitais. Acho que esses gêneros mais artísticos, né? Por exemplo, as artes plásticas ainda é mais difícil da gente transformar em gêneros propriamente digitais. Mas se você pensa em arte digital, tudo a gente foi transformando e alocando aqui no mundo digital. E a grande diferença, né, que as palavras-chave para a gente entender os gêneros digitais é a gente pensar interação e velocidade. E por que eu trago isso, assim? Porque o Enem, ele gosta muito de falar sobre gêneros digitais e tecnologia, porque as provas do Enem são linguagens e suas tecnologias. Então, tudo que tem a ver com essa questão tecnológica é muito interessante pro Enem, porque ele gosta muito de fazer esse jogo, assim, de tipo, como que a internet modifica, como que a internet molda isso, sabe? Gente, só um minutinho que eu preciso abrir aqui a porta para minha mãe. Rapidinho. Gente, desculpa, viu? Ela tava sem chave. Mas... então é isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu coloquei o básico, assim. Que eu queria escutar.
quais vocês acham que são as principais características quando a gente fala desses gêneros aqui que eu coloquei pra vocês? Se vocês acham que pode ser considerado mais de um gênero, o que vocês acham? Nenhum palpite? Então, Pera, qual que... eu coloquei aqui pra vocês, né? E-mail, tweet, mensagens, que a gente considera como alguns gêneros textuais próprios, assim, da internet. Mensagem de texto, assim, né? Tipo WhatsApp e tal. E eu queria saber, o que você acha que é uma característica que forma um tweet? Um e-mail, assim? Entendi. Eu acho que no caso do Twitch, né, como eu tô presente lá, então tem um certo conhecimento. Eu acho que ó, características. A informalidade é uma característica, pode ser. Sim. A proximidade, tem aquela coisa de perguntar, né? Você vai fazendo muitas perguntas, você fala, ai, gente, o que vocês acham disso? Ou, o que vocês pensam, vocês concordam com isso ou não? Eu acho que também tem muito falar sobre acontecimentos rotineiros, né? Do dia a dia e tal. Isso. Uma característica muito interessante do tweet é essa brevidade, essa Uhum. limitação de caracteres, né? Você só tem 280 caracteres. Então, o que você tiver que colocar, você vai ter que colocar de forma sucinta. Hoje em dia, a gente tem as famosas threads, né? Que o pessoal vai escrevendo várias coisas, escreve, segue o fio. Que é essa tentativa de tentar fazer uma coisa mais elaborada dentro dessa plataforma. Mas, mesmo assim, esses tweets têm que ser concisos, as ideias elas são concisas. E você pode veicular diversas coisas, né? Mas é muito comum no tweet essa pessoalidade, né? De você falar um pouco de você, da sua vida. Igual a Anitta aqui. Hoje eu fui completamente inútil ao meu país. Não fiz nada o dia inteiro. Eu mesma, vários dias da semana. Essa semana. Mas outra coisa que eu acho interessante é como que a internet ela tem sua própria escrita, né? Assim, o que circula, o como a gente fala, é muito próprio de cada grupo dentro da internet. E uma coisa muito interessante também dentro da internet é que, por exemplo, você tem recursos, você utiliza tudo que você pode utilizar de recurso semiótico. Então, você manda um áudio, quando está no WhatsApp, você manda um áudio, logo em seguida você manda uma figurinha, que é uma imagem, aí depois você manda um emoji e você manda uma mensagem de texto. Então, você está usando vários recursos semióticos, né, para fazer sentido dentro daquela mensagem. E muitas vezes a escrita é informal, né, dentro dos gêneros da internet. O e-mail, eu acho interessante a gente pensar o e-mail, porque a princípio a gente ficava assim, o e-mail vai sumir, porque ninguém mais vai se comunicar por e-mail, você tem WhatsApp agora e tal. Só que o e-mail, ele cumpre uma função muito específica, que é essa muitas vezes, esse contato um pouco mais formal. Então, você manda e-mail dentro de empresas, para currículos, para processos seletivos, para questões institucionais. Então, o e-mail ele funciona mais como mesmo essa coisa mais formal. E eu acho que dentro da internet isso funciona muito bem. Porque mesmo que tenha um WhatsApp, é muito difícil você manter assim uma organização e profissionalidade pelo WhatsApp que o e-mail muitas vezes auxilia, é muito mais simples e é menos instantâneo. Então você não precisa dessa cobrança instantânea da pessoa te responder, né? Mas existem outros gêneros também digitais. Vocês conseguem pensar em outras coisas assim muito próprias da internet? Acho que tem ser de tipo texto mesmo, mas pode colocar de stories. Stories. Sim, o Stories é bem próprio, né? Assim, também você tem essa limitação de 15 segundos que você tem para fazer aquilo. Então você tem que ser sucinto, você tem que mostrar só o necessário. Eu acho que o que a gente tá mais, assim, recente, né? São os TikToks, né? Esse gênero do TikTok.
É claro que existem vários subgêneros, né, dentro dele, mas é essa questão da viralização, né, dessa reprodução em massa das coisas que viralizam, assim. E eu acho muito interessante esse comportamento em massa do TikTok, assim. E tem de tudo no TikTok também, né? Então por isso que eu falo que quando a gente fala de gêneros digitais é muito difícil a gente encaixar em caixinhas, assim. Porque você pode ter vários aspectos diferentes dentro de um mesmo suporte. Assim, eu acho que o TikTok, se parar pra pensar, ele funciona meio semelhante com o Twitch, sabe? Só que em vídeo. Aham. Eu acho que de certa Porque forma tem muita proximidade mesmo. tem tanto aquela coisa, né, do timeline, que você só vai rodando pra baixo, rodando e rodando. Mas aí, tanto essa questão de interatividade, né, que no Twitch você pode ir lá, como é que fala? Comentar aí embaixo e tal, e dar a sua opinião. E aí, na questão do TikTok, você pode duetar os vídeos, Ah, sim. falar sobre aquele vídeo, aí quando você vê, vira um grande vídeo enorme, sabe? Isso Com é muita muito gente legal. falando. Eu acho que isso é, tipo, é uma expressão artística muito legal, assim. Essa forma em rede de interação e de. Por isso que eu falo que os leitores também são produtores. Por quê? Porque você pode ver aquele texto e você pode comentar, você pode replicar aquele texto junto com aquele texto, então você faz um comentário acima daquele texto, então retweet com comentário, você forma um texto junto. Eu acho que um outro gênero textual assim muito marcante e muito próprio da internet são os memes. Mas eu quero dar mais atenção para os memes, que eu acho muito interessante para a gente estudar, na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre intertextualidade. Então, eu queria pedir para vocês, quem puder, quem quiser, me mandar no WhatsApp durante a semana memes que vocês, para poder você entender esse meme, você precisa ter visto alguma coisa, você precisa ter lido alguma coisa, você precisa ter tido contato com algo anterior para fazer sentido. Ou seja, aquele meme ele faz referência a algum texto anterior. Texto no sentido geral, viu, gente? Então, se vocês pensarem em alguma coisa, virem alguma coisa nesse sentido, manda para mim pra gente falar na próxima aula bastante sobre memes. E aqui eu trouxe eu trouxe duas questões, mas eu acho que pela questão do tempo, eu não vou conseguir falar demais com vocês as questões. Então eu vou fazer uma e a outra depois vocês fazem em casa. O texto, como a gente sempre começa, pelo enunciado. O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet o olá. Então vamos lá. O que ele está destacando como um aspecto importante para a internet? Ele fala: mas assim que penetramos o universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web. Ainda que seja preciso ter paciência de explorá-la, ainda que seja arriscar-se a ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com essa terra estranha, talvez seja preciso ceder um instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam dos nossos interesses profissionais ou de nossas paixões, e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível nossa jornada pessoal. Pierre Levy, Cybercultura, 1999. Antigo esse texto.
Mas eu acho que é interessante porque ele constrói muito bem o conceito de hipertexto, né? Essa questão de links, sites e essa rede, né? Essa interação exacerbada. Eu acho muito interessante que ele traz também essa questão de que a internet é própria da internet. Você aprende estando dentro dela, né? E uma coisa, então isso aqui já praticamente dei a resposta. Que a letra A ela vai falar. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet o espaço aberto para aprendizagem. Aí tem outras questões, né? O B, grande número de ferramentas de pesquisa, ausência de mapas ou guias explicativos, infinito número de páginas digitais, dificuldade de acesso aos sites de pesquisas. Eu acho que pode ter um pouco de dúvida a letra A, a letra B e a letra D, né? Espaço aberto para aprendizagem, grande número de ferramentas de pesquisa e infinito número de páginas virtuais. Vocês também acham que essas são as mais diferentes, assim? Mais próximas da resposta? Acho que eu mais pensei para a resposta foi a A e a D. A B nem tanto, mas também é A e igual, qual? assim. A A e a D. A e a D, né? E por que? A resposta, pessoal, é letra A. Mas por quê? Porque ele tá trazendo aqui, né? Justamente, ele dá essas características gerais, mas ele fala aqui no final sobre essa importância, né? Sobre como é interessante que você ceder para esse aspecto lúdico da internet. Esse aspecto lúdico de interação. A gente, enquanto ser humano, a gente adora interagir. Por isso que a gente fica tão captado pela internet. Porque a gente gosta, porque a internet é lúdica. Você clica numa coisa, você clica em outra, e aí você vai meio que brincando ali dentro desse espaço. E ele fala, né, justamente disso, que quando você cede para esse aspecto lúdico, que você entra e você descobre, você se aproxima daquilo que é interessante para você. E vai alimentar da melhor maneira possível a sua jornada pessoal. Uma coisa que o Enem gosta bastante é fomentar esse lado positivo da internet enquanto um grande meio de informação, de aprendizagem. Então, normalmente as questões são nesse sentido, assim. E às vezes também sobre essa crítica também ao mundo virtual. Então, eles ficam balanceando os pontos positivos e os pontos negativos da internet. É sempre num aspecto mais geral, assim. Não tão específico, tipo, aponte as características do tweet, mas num aspecto mais geral. Eu aposto muito na questão dos memes, assim, eu acho que o Enem precisa dar uma atualizada nessa parte de tecnologias, então talvez esse ano a prova esteja mais atualizada para essa questão digital. E aí, a gente vai entrar um pouquinho nos gêneros publicitários. E nada melhor do que um bom hashtag publi para a gente pensar a publicidade, né? Publicidade e propaganda. O mundo digital se tornou, por conta justamente dessa grande interação e dessa rede de seguidores, de pessoa consumindo conteúdos e tal, um espaço, assim, fundamental para as marcas divulgarem seus produtos. E aí vem o famoso hashtag publi. Você piscou e você viu um publi passando pela sua tela. Legalmente, as pessoas têm que colocar o hashtag publi, elas têm que sinalizar a publicidade, porque senão seria quase que uma desonestidade com quem tá vendo aquilo, que acha que a pessoa tá falando porque gostou muito e não porque ela tá sendo paga para aquilo. Mas é um advento, assim, muito capitalizante, assim, da internet, né? Da mesma forma que os dados, né? A forma como seus dados são colhidos dentro da internet, ela vai direcionar qual tipo de publi vai aparecer para você, qual tipo de criador vai ser utilizado para cada grupo de usuários.
Então, é uma modificação intensa da publicidade, da propaganda dentro do mundo virtual. E aí, vou falar um pouquinho sobre a diferença de publicidade e de propaganda. Publicidade e propaganda muitas vezes são colocadas como sinônimos, mas elas são quase que... elas são irmãs, assim. A publicidade, ela está relacionada à venda de produtos e serviços. Então, é a questão financeira mesmo. Você quer vender aquele produto ou aquele serviço. E você, para isso, cria uma imagem favorável para a marca, para a empresa. Então, muitas vezes, o criador, vamos supor assim, vamos colocar assim, ele não vai divulgar um produto em si. Mas se ele divulgar uma parceria com uma marca, já é uma publicidade. Por quê? Porque a marca é o que singulariza os produtos. Então, se aquela marca está atrelada àquela pessoa, logo todos aqueles produtos daquela marca vão estar sendo atrelados àquela pessoa também. A publicidade, ela está sempre querendo ali, né, colocar as vantagens, superioridade, qualidade daquele produto e daquele serviço daquela marca. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Já a propaganda é um tipo de publicidade, né? Então é como se a propaganda estivesse sendo abarcada ali pela publicidade, ou a publicidade é um tipo de propaganda. Elas são meio que casadas, assim. Tem muita coisa em comum, mas tem coisas próprias. A propaganda, ela já não vai oferecer o produto ou um serviço. Ela vai utilizar a questão de ideias, né? A propaganda, ela tem esse caráter ideológico essencialmente. É claro que quando você vai fazer uma publicidade, você tem uma ideologia sendo posta ali. Mas o seu objetivo final é a venda de produto. Já na propaganda, não. O fim daquele texto vai ser a propagação ideológica. Então, gente, propaganda está muito atrelada à política. Eu não sei se vocês já estudaram Guerra Fria, mas a Guerra Fria é um dos principais exemplos de propaganda ideológica, né, política. A propaganda estadunidense, a propaganda da União Soviética são muito próprias, né, e muitas vezes opostas umas às outras, utilizadas justamente para vender mesmo aquele regime político. Então, aquela própria como chama, gente? Corrida espacial foi uma forma de propaganda. O American Way of Life é uma forma de propaganda. Então, assim, a propaganda política, né? Assim, quando a gente pensa Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e que aquilo é vinculado, é uma propaganda política. Então, a propaganda está muito relacionada a isso, assim. Então, o que eu coloco aqui, né? A comunicação persuasiva, ela vai vir para fins ideológicos. Conquistar poder ou conservar esse poder, né? Já a publicidade, ela vai vir com essa comunicação persuasiva para compra de produtos e serviços. Uma outra questão, que é tipo um puxadinho ali, é a prima da publicidade e da propaganda. Ela vai ter muitas características da publicidade e da propaganda, mas ela vem aqui que eu chamo as campanhas, né? Elas são campanhas educativas, porque ela tem essa mesma estrutura, assim, que a gente tinha comentado, né? Daquela função apelativa, né? De você fazer o seu interlocutor mudar de pensamento, ter uma postura de ser persuadido pelo que você está propondo, mas as campanhas, elas têm esse fim de orientar a população sobre determinado assunto. Então, quando a gente fala de campanha, a gente está falando ali
é sobre algum tema importante à sociedade que precisa de uma conscientização em massa. Então eu coloquei aqui, por exemplo, essa campanha de carnaval, né, do Meu Corpo, Minhas Regras, esse lema muito famoso, né, para justamente a gente fazer essa propagação de que o corpo das mulheres, principalmente, né, são corpos que não devem ser tocados e invadidos dentro do carnaval, que é uma coisa que acontece muito. Essa questão de doação de sangue, né, doe vida, está no seu sangue. Então a vida está no seu sangue. As pessoas, quem está ali necessitado precisa da vida, precisa dessa sua doação. Então ela é muito pensada nessa questão educativa. O Enem, como é uma prova pública, ele não pode fazer publicidade. Então, muito provavelmente, o que vai aparecer na prova de vocês, para se analisar, vão ser campanhas educativas e também propagandas. Mas publicidade em si, tipo McDonald's, não vai aparecer na sua prova, porque eles não podem fazer publicidade, né? Porque é uma prova pública. Não tem como fazer permuta no Enem. Não tem como pôr um hashtag publi lá. E uma coisa que eu coloquei aqui para a campanha, mas que vale para todos, é essa questão do público-alvo. E isso todo o texto, mas principalmente esses textos publicitários. Por quê? Porque se você quer vender um brinquedo, você não vai pedir para Jojo Todinho, que tem um público muito específico de jovens adultos e adolescentes, para fazer uma campanha para você. Você vai pedir o Lucas Neto, que tem um canal que as crianças amam. Então, assim, você tem que pensar qual é o seu público-alvo, você tem que pensar quem que se encaixa naquele público-alvo, como você encaixa para aquele público-alvo, isso na propaganda, na campanha e na publicidade. Por exemplo, não sei se vocês lembram da campanha política, né, do Boulos, do ano passado. Foi muito direcionado para o público da internet, para os jovens, assim. E deu muito certo, assim. Foi uma propaganda muito bem direcionada para aquele público. Então o Boulos estava fazendo, era vídeo com anime, então assim, foi muito direcionado para o público da internet. E para cada público você tem um formato específico que cativa esse público. E aqui eu trouxe uma análise base, assim, pra gente pensar um pouquinho. Nossa, gente, minha voz tá péssima hoje. Já alguns padrões, assim, importantes da gente pensar. O texto argumentativo aqui, que é esse texto que vai falar quais são os argumentos do porquê você deve comprar aquele produto, que vai falar justamente as vantagens daquele produto. Então, esse texto aqui, para quebrar o padrão, eu assumi o volumão. Você viu o tabu bem quebradinho, né? Justamente esse texto argumentativo que ele está sendo colocado para falar que a gelatina do Sala Online vai fazer com que essa mulher ela ganhe esse volume no cabelo, que ela assuma esse cabelo natural, volumoso e tal. Quando a gente pensa em slogan e título, o título é o título da campanha, né? Que aqui é o Tô de Cacho, que é a hashtag dessa linha. Mas eu tenho um slogan também, que o slogan aí que a Celular está usando é Esse mundo é meu. Alguns slogans são muito famosos. Vocês sabem me citar alguns, assim, que vocês lembram? O slogan são essas frases, assim, que são sempre atreladas às marcas ou então a algum produto. Eu acho que tem um que todo mundo conhece aqui, vem pra caixa você também. Isso. Alguém pensa em outro? Eu pensei na Desce Redondo, acho que é da Skol. Isso. A Skol desce. Da Skol. Tem Ruffles, a batata da onda.
A Eu Havaiana. pensei na Marisa, de Mulher pra Mulher, Marisa. Sim. Ruffles, a batata da onda. Tem McDonald's. Ai, agora eu esqueci o da McDonald's. Amo muito tudo isso. Que eles adoram falar isso. Existem também, gente, os jingles, né? Que são essas musiquinhas, assim. Então, por exemplo, a americana tá com aquela chatice do relaxa, na americana você acha. Isso é um jingle, né? Ou então. Deixa eu pensar outro jingle. Como é? Cadê meu celular? Tá na Pernambucana. Isso é mais velho, né? Mas é um jingle muito famoso. E por que usa essa frase, esses jingles? Porque é aquilo que fica na cabeça da pessoa. Então a pessoa fica com aquilo na cabeça dela. E quando eu falo aqui, gente, de produto, marca, logotipo, por quê? Porque você não está vendendo uma gelatina capilar. Você está vendendo uma gelatina capilar da Sala Online, que é diferente da gelatina capilar da Elsev. O produto, ele está atrelado à marca. Então, o que se vende, basicamente, mais do que os produtos, o que se vende é a marca. Assim, eu acho que a marca quer construir uma boa imagem para si. Porque se você atrela uma boa imagem à marca, você sempre vai comprar. Mesmo que você não conhecer algum produto, você vai falar, eu sei que a Sala Online é bom, então vou comprar esse outro aqui da Sala Online, entendeu? E aqui eu coloco essa imagem visual, né? Que é esse cabelão lindo da Isa, esse delineador e tal. As cores, o roxo, o vermelho, que combina muito bem com a pele negra dela. Então fica muito harmônico, fica muito bonito de ver. E isso tudo são características das publicidades, né? Quando eu coloco aqui, né, de texto icônico, a gente fala dessa dimensão visual. E que eu acho muito interessante, assim, eu gosto muito de pensar nisso, não só na parte das publicidades, mas na parte de cinema também, né? Como que as cores, né, esse estímulo visual, esses elementos gráficos, eles fazem muita diferença para chamar a atenção das pessoas. Não sei se vocês percebem, mas nos meus slides eu sempre tento fazer eles muito harmônicos e bonitinhos, assim, porque eu acho que isso chama mais a atenção de vocês e capta. É gostoso de ver uma coisa que é harmônica em termos de cor, em termos de visual, do que uma coisa, tipo, meio bagunçada, que não faz muito sentido, assim. Vocês sabem algum exemplo, assim, de alguma cor que vocês acham que está atrelada a algum produto? Ou alguma... que gera, tipo, alguma coisa, assim, em vocês? Tem aquilo de cores quentes, né? Que é o amarelo e vermelho, que muitas marcas têm. Que é Sim, pra, sei lá, McDonald's, aqui pra Burger King, Americana, e por aí vai. Que é pra trazer o público mesmo. As sim. cores chamativas. O amarelo e o vermelho são cores que remetem muito à comida. Assim, eles chamam muita atenção. Então vocês podem perceber que esse pessoal que vende comida normalmente tem amarelo e vermelho. Tipo iFood, é, a McDonald's, Burger King, a Coca-Cola. O azul também é uma cor muito marcante, assim. Eu acho que quando é esse pessoal que quer ser vibes e tal, eles vão pro verde pra chamar um pouco sobre essa questão da natureza. Não sei se vocês já viram as cores da Natura, né? Que eles têm essa pegada natural. É sempre esses tons terrosos, assim, pra levar pra esses tons da natureza. Então, isso faz muita diferença, viu, gente? Eu espero que vocês estejam gostando aqui desse slide, que eu achei ele muito fofo hoje, especialmente. E aqui eu já falei com vocês, né? A dimensão linguística, que são os slogans, os textos argumentativos e os títulos. Pode ser que tenha alguma publicidade que não vai ter um deles, tá, gente? São só esses elementos principais para vocês saberem e vocês saberem identificar também. Então, eu acho interessante a gente falar de publicidade, gente, porque a gente precisa ter um pouco de maldade.
Vocês precisam saber ver criticamente publicidade para você não sair consumindo tudo que vocês veem na internet. A internet é muito traiçoeira. Então, assim, a gente precisa ter maldade com publicidade, porque publicitário pensa em tudo, assim. Realmente, eles pensam em tudo. Porque a gente compra mesmo, se a gente entrar na pilha, sabe? Então, não vamos entrar aí nessa pilha consumista, tá? E o que eu falei com vocês, né? É que toda publicidade anuncia um produto associado a uma marca. A marca singulariza o produto entre o conjunto de produtos semelhantes, ao mesmo tempo que permite a valorização do produto. Uma coisa que eu trouxe aqui para vocês que são essas estratégias persuasivas, né? A primeira delas que eu coloquei aqui é a promessa. Então, muitas vezes, você tem ali eu não sei, tipo, principalmente essas coisas de emagrecimento. O pessoal fica, toma Herbalife, você vai conseguir o corpo ideal em 2 dias, assim, sabe essas coisas? A promessa é muito ligada à estratégia persuasiva. Outra coisa é o argumento de autoridade, que é justamente essa associação da marca a uma pessoa. Eu acho que é o que mais rola, assim, com as publis, né? De você associar a marca a uma pessoa. E aqui eu coloquei pra você o Gil do Vigor fazendo propaganda pra Vigor. Que eu achei genial, inclusive. Se a Vigor perdesse essa oportunidade, ela seria muito burra. Assim, né? Vocês conseguem pensar em alguém, assim, que vocês acham muito atrelado a alguma marca? Eu sei. A Isa e a Tim. Sim. A Isa e a PicPay também, né? Sim. Nossa. Eu acho... Aquele cara do Bombril, né? Que ele ele nem era famoso. Mas de tanto fazer propaganda do Bombril, ele virou a cara da marca, assim. Tem também aquele menino lá, eu não sei se era da Vivo ou da Oi, um ruivo. Ah, sei. Lembro. Muito atrelado à marca, né? Assim. Igual, gente. Os ex-BBBs virou um acompanhamento do que o pós qual marca eles vão fazer parceria, né? Tipo, eu acho muito engraçado, assim. Como que as pessoas esperam e vibram pela publicidade, assim. É uma coisa bizarra. Ao meu ver, assim, sabe? Você fica esperando qual marca a Juliette vai ser embaixadora, assim, mais do que qual conteúdo ela vai gerar, sabe? Outra coisa muito interessante é essa questão da intertextualidade. É o que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula. Mas eu trouxe aqui para vocês terem um exemplo, essa propaganda da Levi's. Eu não sei se vocês têm conhecimento dessa imagem, mas é uma imagem da criação de Adão, do Michelangelo. E que ela foi modificada, né? Pra colocar ali como se fosse Deus entregando uma Levi's pro Adão, né? Então é uma coisa quase que divina, a Levi's, assim. E por que a intertextualidade? Porque você pega um texto já pré-existente, famoso, e altera ele para utilizar para a argumentação do produto. Outra coisa, né, que eu coloquei aqui, a adjetivação. Então, você sempre está utilizando muitos adjetivos. Por exemplo, o lado Coca-Cola da vida. O que a Coca-Cola está querendo dizer aqui? Que a Coca-Cola é, tipo, o substituto de bom. Porque quando a frase que a gente fala é o lado bom da vida. Então, você tá falando que a Coca-Cola é igual a bom, sabe? Então, você tá adjetivando, mesmo que implicitamente, o produto. Eu acho essa campanha genial, assim. Em termos de cor, em termos de frase, assim. A Coca-Cola é especialista nisso, né? Vocês não acharam bonito esse tom de canudo? Eu acho. Assim, péssimo para tartarugas, né? Mas bem bonito. Sim, eu acho que esse canudo pode dar aquela impressão, né? Olha, pra todo mundo, qualquer um pode beber, sabe? Sim, e eu não sei se vocês abrem pra ter a expressão, porque é como se os canudos estivessem explodindo, como se fosse fogos de artifício saindo Eu da ia falar garrafa. isso.
vai estar festa, assim, Sim, mais ou menos isso. é muito legal. É horrível, mas é muito legal. Então, né? Essa questão que eu trouxe pra vocês, né, das figuras de linguagem. Então a gente usa bastante metáfora em publicidade. Vocês já estudaram com a Elida, na verdade, né? Figura de linguagem. Então metáforas usa muito. E uma coisa que eu trouxe aqui pra vocês, que é essa intergenericidade, que é essa mistura de gêneros textuais. Por exemplo, essa propaganda aqui do Burger King tá falando: terremoto em São Paulo. Algum descuidado deve ter deixado um Whopper triplo cair no chão. Qual gênero textual vocês acham que está sendo misturado aqui com a publicidade? Reportagem, né? Sim, Notícia. uma notícia, exatamente. É como se fosse uma manchete no. Você usa todas as características da manchete, mas para fazer uma publicidade. É a mesma coisa de você fazer uma música para fazer uma publicidade inteira, assim, uma publicidade só de música. Ou então você faz uma receita que é uma publicidade. Você dá essa mistura, né, de gêneros textuais, mas com um fim publicitário, que é fazer as pessoas comprarem o seu produto. O que eu precisava falar de mais importante para vocês, para a prova e tal, eu falei. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões mais críticas, mas eu acho que eu vou comer o tempo de vocês. Mas uma coisa só que eu queria falar com vocês é como esse mundo digital mudou completamente a forma que as marcas fazem a publicidade. Tipo, essas assistentes virtuais. Eu acho a coisa mais bizarra do mundo. Mas é uma estratégia muito interessante para as marcas. Porque você cria uma cara e você cria uma pessoa para aquela marca. Então aqui, a Nath Natura, que é um boneco, tá falando que vai passar friozinho e que vai colocar um delicioso todo dia ameixa e flor de baunilha no corpo. É como se você criasse celebridades falsas para serem a cara da sua marca, assim. E eu não sei, vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? O que vocês acham? Ai, tipo, eu e o Luca tava conversando semana sobre isso, mais ou menos. E, tipo, assim, é bizarro. Tem uns, sei lá, parece que, tipo, é igual tem uns vídeos da Magalu no TikTok, ela dançando, sabe? Tipo, é muito estranho, passa do nível, sabe? Parece que criou vida própria e tá lá. Eles querem passar essa imagem pra as bonecas. Aí eu não sei se já viu que tem uma, que era tipo do Twitter não, do Instagram, que era uma cantora, ela é uma boneca. Você conhece? Não conheço. Tipo, o nível que chegou já é muito bizarro ela, as fotos que eles postam pra ela, como se ela fosse viva, sabe? Pra Sim. vender uma imagem. Nossa, é estranhíssimo. E é muito Mas bizarro. eu acho Fala, Lucas. que o grande ponto disso, assim, falando do contexto da internet, assim, é que essas pessoas, elas estão isentas de errarem. Elas não existem, elas não podem cometer erros. Logo, elas não vão ser canceladas, sabe? Levando em conta essa questão da internet, de como as falas têm certa relevância, né? Sim, elas são completamente moldadas pro público, né? E Uhum. é muito bizarro como a maioria são mulheres. Porque elas são assistentes virtuais, né? Então elas têm essa característica também de servir ao público. E como que isso está muito atrelado à imagem de mulheres, assim. O pessoal fala, né, que a Lu da Magalu tava recebendo, não sei qual delas, tava recebendo um tanto de assédio, assim. E as É, pessoas estavam tipo, meu Deus, que horrível, o assédio de mulheres e tal. Primeiro, elas não são mulheres, elas são bonecas. Mas, outra coisa, por que vocês só fazem assistentes virtuais mulheres? É justamente porque eles têm essa noção de que essa feminilidade de servir, de cuidar, passa essa imagem da marca que vai dar conta dos seus problemas, entendeu? Que é muito essa imagem atrelada à figura feminina, né? Então tem várias coisas pra gente discutir. E eu queria. Eu não sei se vocês queriam fazer um círculo sobre isso, talvez, pra gente falar um pouco sobre essa apropriação das marcas também,
sobre temas muito importantes. E o bom e o ruim disso, né? Tipo assim, a Uber tá falando aqui, se você é LGBTfóbico, racista, assediador, a Uber não é pra você. Tudo bem, a Uber tá se posicionando, mas a Uber não tá só se posicionando, a Uber tá fazendo uma publicidade. Isso é uma publicidade, isso não é só uma campanha. Você tá atrelando uma marca a um movimento. E essa marca, ela realmente se importa com o movimento? Ou ela se importa com o dinheiro das pessoas que sofrem na pele essas questões? Tipo a Amazon. Tudo bem, a Amazon vai fazer aí uma grande campanha do dia das pessoas LGBT. Mas ela vai... E os trabalhadores LGBTs? Eles estão sendo explorados da mesma forma? Como que é essa estrutura da empresa? Então, assim, é muito... a gente tem que ter muito cuidado pra ter uma análise crítica sobre isso. E eu não tô falando que o certo é as marcas serem homofóbicas. Eu acho que é importante, sim, as marcas falarem, não, a gente quer um público que seja diverso. Mas qual é a prática disso, né? Gente, já estou comendo o tempo de vocês. Vou parar. E eu trouxe aqui uma notícia que fala exatamente disso. De um estudante sendo expulso de um Uber por sofrer homofobia. Então, até que ponto a marca tem uma estrutura realmente de combate a isso que elas estão falando, ou se é só para uma satisfação econômica mesmo. E aqui acabei. Desculpa, pessoal aí de história. Vou parar de falar. Bom dia, tem nada que pedir desculpa.